Vou começar então. O que é isso, meu Deus do céu? Ela. Posso? Já, por mim, já tinha acabado. Nem começado. Nem começou ainda. Bom, vamos lá então, que está no ar o nosso Mano a Mano da estreia da Seleção Brasileira. Não faço ideia de quando você está assistindo isso, mas a gente está gravando depois da Argentina perder para a Arábia Saudita. Delicioso! Mas eu tô com mais medo de pegar a Sérvia agora na abertura da Copa. Então vamos fazer o Mano a Mano aqui para ver se os caras são bons mesmo, a ponto da gente ficar assustado. Será que na individualidade alguém vai vencer? Roda a vinheta pra gente saber isso. Vamos começar com os goleiros. Mauro Betting, você que é especialista em goleiros. Esse enquadramento tá muito bom, Mauro Betting. Então, olha isso. Você é o Ney aqui, ó. Pelo menos bem isso. encaixado. Já escrevi por aí. Alisson ou Milinkovic-Savic? Quem você escolhe? O Alisson já esteve melhor, mas é bem melhor que o Milinkovic-Savic, o Vania, o goleiro carecão, que tem um tempo de reação muito bom, trabalha bem com os pés, tem uma bola longa pro Kostic muito boa. É bom goleiro, mas não é melhor que o Alisson. E aí, Morfigola? Não tem pouco tempo. Alisson. O Alisson vai, pra mim, na Copa, perde pra poucos. Sem dúvida. É? Eu acho que ele vai perder pro Courtois, perde pro Neuer e... Diz que a gente não talvez- perca junto E com o deu. Courtois. E é isso. É isso. Se bobear. É isso. Vamos pra lateral direita, então. Danilo e Zivkovic. Cara, assim, a gente tá falando de um Danilo extremamente irregular. Eu acho uma disputa equilibrada para o que entregam para o Danilo regular. muito regular. É que a gente tá falando de exigências diferentes para esses lados de campo, né? Mas eu ainda vou votar no Danilo. Mauro, você se encaixando Quarta aí, tá série bom total, demais. né? É Danilo também pra você? Sempre lembrando que o encaixe é mais complexo porque só uma vez contra a Jamaica, em junho do ano passado, a Sérvia jogou com uma linha de 4, né? Então ela joga com um time de 3. O ala pela direita é o Zivkovic, que é um ala canhoto, muito melhor ofensivamente, mais criativo, por óbvio, que o Danilo, mas o Danilo é mais consistente. Danilo. Então Danilo leva essa 2-0 pro Brasil. Vamos para os zagueiros, Mauro Beto, Thiago Silva ou Mitrovic? Todos os 3 zagueiros da Sérvia, sejam quais forem, são inferiores e bem inferiores aos zagueiros brasileiros. Joga com 3 ou linha de 4, Thiago Silva. Isso também acho que serve, tipo, o Alisson, poucos zagueiros de outras seleções ganham dos nossos zagueiros. Não A gente tem tem a zagueiros dúvida, muito, perfeito. muito bons, né? Já jogaram mais, Thiago Silva e Marquinhos, por óbvio, mas jogam muito mais do que a esmagadora maioria, com 2 ou com 3 ou com uma linha de 5. Boa. E aí, ô Formigolas? Não, pra mim também não vai ter comparação. A gente tá falando de um zagueiro Thiagué. mais técnico, mais regular, melhor mais tempo. E o argumento pra um vai valer pra outro, tá? Eu acho que pros 2 zagueiros meu voto é o mesmo e com o mesmo argumento. Então é o Marquinhos também contra o Pavlovic. Muita coisa. E aí, ô Marito? Também o Pavlovic acho que tem um dos melhorzinhos lá, mas não a ponto de você chegar perto do Marquinhos. Melhorzinho. Marquinhos. Tá. Pra gente fechar aqui na esquerda, Alexandro ou Kostic? Aí é de novo aquela questão tática. Até jogam juntos na Juventus, né? O Kostic é muito bom, é o principal saída de jogo da Sérvia. Muitas bolas são espetadas para ele. Ele é um ala pela esquerda, é quase que um ponta, pode ser. E esse é o mais espetado. Se o Zivkovic fica um pouquinho mais, o Kostic é a grande saída, a grande válvula de escape. É mais jogador tecnicamente, tem uma outra função completamente distinta. É até difícil compará-los, mas dessa vez é Kostic. Então, a gente fala várias vezes assim que os laterais do Brasil, de repente, são as posições mais questionáveis de alguma forma. O Alexandre vai perder pro Kostic? Nessa vai porque a gente tá falando de um cara que é mais técnico, mais agressivo, mais influente dentro do time. Eu acho que isso é bem importante na comparação. Mas pode sofrer nas costas dele. Pode, mas isso também não impede da própria Sérvia explorar também o Alexandre e, enfim. Essa é uma Copa, inclusive, que eu até gravei vídeo esses dias sobre. Ela, pra mim, vai ser decidida pelos corredores ali, pelos lados, seja com pontas, com os alas, com os laterais, mas assim, quem não souber jogar forte por ali, não vai rolar. Inclusive, a falta de agressividade pelos lados e de lentidão acabou sendo decisiva, talvez, para a derrota da Argentina contra a Arábia Saudita. Assim, se é o Brasil contra aquela Arábia com linha lá em cima, pô, Vini, Rafinha, era papo ter sido uns 4 ou 5 na minha avaliação. Tá? O Di Maria também disse que podia ter sido 5.
não tivesse impedimento, né, de Maria. É que eu acho que aí a Argentina mais É lenta... uma regra um pouco antiga, né? Achei que eles já saberiam lidar. É que a Argentina mais lenta, ela precisa talvez ir no limite da linha. O Vini Júnior, ele pode sair 5 metros atrás do marcador e vai chegar, né? Sim. Por mais que a Arábia fisicamente seja muito forte. Mas esse assunto não era pra ter entrado aqui, mas é Mas legal, não, colocou muito bem. O Formiga tá magoadinha, Sabe bem gente. colocar, né? Vocês têm que levar em consideração isso também. E meu filho que faltou aula só pra ver o jogo. Fiz enquete no Twitter e tudo. Ué, mas No Instagram. ele viu a história acontecer. Ele viu a história acontecer. Uma das maiores zebras da história das Copas. É, porque assim, a gente, né, viu algumas mais marcantes, né? Eu acho que a derrota da França para Senegal, ela foi mais impactante porque era então campeã do mundo. E Camarões em cima da própria Argentina em 90, também porque se falava muito pouco de seleções africanas, se conhecia muito pouco. E a Argentina era campeã do mundo, com Maradona e tudo. Mas Camarões foi até as quartas de final. Essa derrota. A Argélia e a Alemanha em 82 foi impressionante, mas a Argélia era ótima. Todas as seleções me parecem melhores que a Arábia Saudita. Foi Senegal, né? Foi longe também. Vamos com o nosso meio-campo para começar. Casemiro, que não perde para quase ninguém nesse programa, contra Milenkovic. Não, vai continuar sem perder. O Casemiro não. O Casemiro só tem uma disputa hoje, acho que entre seleções, tá? Se fosse Brasil e Alemanha, aí eu acho que teria uma briga por características, Casemiro e Kimmich. Fora isso, eu acho que não tem briga. Pode ser que isso aconteça. O caminho do Brasil. Casemiro e Milenkovic. Então, é outro tipo de jogador, como destacou o Formiga, assim, até talvez o encaixe possa ser outro, mas enfim, o Casemiro vai estar de olho, inclusive, no Tadic, que aliás eu acho os encaixes mais interessantes ou mais importantes, mas é Casemiro contra qualquer um. Milinkovic pode até jogar um pouquinho mais à frente. Inclusive, se fosse uma comparação com o Fred, talvez... aí teria mais jogo. Ia ter mais jogo e se bobear até ia ter ponto para sério. Isso, eu acho. Sim. Então, aí Casemiro. Aqui eu acho que vale a gente... Já falei que a gente tá gravando no dia que a Argentina jogou contra a Arábia. Eu não sei se o Tite, a hora que você assistir esse programa, se o Tite já confirmou ou não. A gente tá gravando no momento em que a informação que surge do treino fechado é que o Fred treinou entre os reservas e que o Vini Júnior treinou entre os titulares. Então, por isso, o nosso time aqui não tem o Fred e tem o Vinícius Júnior, Não se sabe também em qual momento foi visto. Do treino, Exato, pode ter sido na parte final, né? Então não dá pra saber. Não dá pra saber, é uma Mas possibilidade. essa é a grande dúvida. Então, Mas casa com aquilo que a gente tava projetando de que se o Vinícius Júnior for ou fosse titular, porque eu também não sei que hora você está vendo esse vídeo, seria no lugar do Fred e não do Richarlison. Jogaria ou 4 atacantes ou 3, com o Vini no banco, né? Pra gente continuar o meio, Maurito, Paquetá ou Gudel? Eu até faria o inverso. O Gudel é um jogador mais de marcação, um jogador de muito boa capacidade de desarme. Você faria Casemiro contra ele? Eu faria Casemiro contra ele. Ele faltou mandar esse zap lá pra produção, mas valeu. É culpa minha. Mas pode dizer que o Gudel é aquele cara de marcação, de raça, cara vai dar carrinho aí, mas é bom jogador, tem um passe legal, tem uma dinâmica boa, mas isso posto... Paquetá é fundamental. No Brasil, no ciclo pós-Rússia, só perde pro Neymar em desempenho. Teria uma bela disputa. Teria uma... Pra mim é o melhor jogador do Brasil depois do Neymar. Acho que é inclusive na seleção. Porque acho que manteve isso em vários jogos, né? Em várias funções, segundo volante, aberto pela esquerda, pela direita, por dentro e às vezes até à frente. Paquetá. Ele inicia o momento mais simpático da seleção, começa quando o Paquetá é encaixado no time. Tem um entendimento muito bom com o Neymar. Para mim também é Paquetá fácil aí. Acho que se fosse um encaixe com o Milenkovic-Savic, teria briga, porque são jogadores... Sim. Talvez com características um pouquinho diferentes, mas assim, e um cara até que se diz que faz hora extra onde tá, né? Que já podia ter saído, ou já podia ter rodado por times maiores há muito tempo. Então o Paquetá leva essa do Se fosse o Paquetá da temporada passada, eu acho que era Paquetá mole contra o Milenkovic-Savic. Nessa temporada, eu acho que ia ter discussão, mas ia dar Paquetá no final das contas. Mas o Milinkovic-Savic tá mais pra frente, se acalme. Neymar e Lukic. Pouco tempo. O que Eu gostei muito do... até, de novo, pelo encaixe tático é complicado. O Lukic é até um bom jogador, é um dos tantos canhotos, se não me engano é canhoto. Isso que é legal desse time, ele tem vários canhotos e alguns ambidestros. Talvez seja o time que tem mais pezinho esquerdo que eu adoro. Mas é Neymar, né, pô? E o Rafinha? Quando você... É o Ney. Neymar. Quero ver se ele vai comemorar assim também na Copa, tomara. O Rafinha, quando você falou do Paquetá, ser o melhor jogador junto com o Ney nesse ciclo, Sim. eu acho que o Rafinha chegou muito bem também, né? Mas de repente o Rafinha
Eu não vou nem dizer oscilação, tá? Eu acho que o Rafinha fez um jogo ruim nesses últimos amistosos contra a Gana. Foi o primeiro? E aí contra a Tunísia é o segundo e ele vai bem. De resto, assim, pra mim, todos os jogos o Rafinha foi bem. Rafinha ou Milinkovic-Savic? Cara, é claro, de novo, a mesma questão de ajuste e tal, mas eu vou de Rafinha e por um detalhe. Poucas vezes eu vi na vida, na seleção brasileira, um jogador estrear como se estivesse jogando em casa, cara. Assim, jogando em casa, no nosso antigo esporte interativo. Cara, ele é muito bom. Ele já estava bem no Leeds, não está tão bem até pela concorrência muito maior no Barcelona e segue muito bem na seleção. É outra característica difícil colocar exatamente pelo ajuste tático, vai ser sempre complexo, mas é Rafinha. Rafinha neles. O VS até perguntou pro Rafinha na coletiva se ele se sente um jogador mais de seleção do que de clube. Muito pelo que o Mauro falou aqui, né? Ele já chegou na seleção e parecia que já estava lá há muito tempo. Mas ele disse que não, que ele fez muito pelos clubes e tal pra chegar lá. E aí, você vai de Rafinha? Cara, eu acho que são características realmente bem diferentes. A gente tá falando de um cara, um rabisquento, né, com outro jogador. Cara, vou deixar pra você decidir, porque eu vou votar no Milinkovic-Savic pelo tempo de corte, assim. Eu acho que ele tá num alto nível há mais tempo. Sim. De novo, acho até que pra muitos faz hora extra fora da primeira grande prateleira, que o Rafinha já está lá. Mas, assim, é um jogador muito influente, cara. Tem muito recurso, assim. É um melhor passador. Sim. É um melhor finalizador, pra mim, de média e longa distância. Eu acho que o Rafinha é melhor no 1 contra 1, mas não é isso que se exige na Sérvia. Mas o Rafinha é um cara que é muito bom na finalização. Não, também. ele é bom, mas eu acho bem melhor. Eu acho que era bem melhor. Acho que esse é um ponto. Melhor. Acho que esse é o ponto que o Rafinha ganha do Anthony, por exemplo. Sim, que melhorou muito. O Anthony melhorou demais em finalização. Eu vou de Rafinha. Claro que o Mauro ia deixar cair alguma coisa que eu não tenho a menor ideia que eu derrubei, mas... Eu vou de Rafinha, eu acho ele rabisquento, como diz o Formiga, e eu acho que o Rafinha... Eu acho que ele faz muita diferença, e aí, nessa escalação aqui, tem o Vinícius Júnior na ponta esquerda também. Mas quando não tem, quando o meio é Casemiro, Paquetá e... Casemiro, Fred e Paquetá, que é o Paquetá aqui mais pelo lado esquerdo, eu acho que o Rafinha é uma válvula de escape muito importante para a seleção brasileira. E foi uma peça que encaixou perfeito, assim, para mim. E compensa a nossa lateral direita não ser tão criativa, tão ofensiva, constrói mais por dentro, e pela esquerda do outro lado com o Vinícius Júnior mais ainda. Exatamente. Então eu vou de Rafinha aqui. Vini Júnior ou Tadic? Eita. Também. Eita. Aí é osso. Esse é outro que muita gente acha que deveria estar em prateleiras acima. Eu adoro o Tadic. Com certeza, acho que não tá porque não quer também. Resolveu ficar lá. Bem, vamos lá. Cara, é Vini. A gente tá falando deste momento do protagonista do Real Madrid. Mas só, eu concordo com você que é Vini. Mas você se contradiz. Porque no voto anterior, Rafinha e Milinkovic-Savic, você falou quem tá numa prateleira mais alta há mais tempo. Mas eu não entendi. O Rafinha não tá nessa prateleira, o Vinícius Júnior não tá nessa prateleira mais alta há mais tempo. O Vinícius Júnior tá no Real Madrid tem 4 anos já. Não desse jeito, né, Formiga? Ele tá pelo menos 2 anos e meio. O Tadic explodiu pro mundo, dois anos, 19. Eu diria bem. Vamos lá, 2 anos. O Tadic, ele teve a temporada da vida dele em 19. Isso. A seguinte, não foi a mesma coisa. Tá. Aí voltou na passada. Sim. Então, assim, nem é esse corte todo. Eu acho que é na retrasada, mas tudo bem. Então, beleza. Então, ele tá falando de 2 temporadas e meia a 2. Só que em uma dessas, o cara foi campeão da Champions e esteve entre os melhores jogadores do mundo e protagonista do maior clube do planeta. Eu acho que assim, é bem desgarrado o melhor momento do Vini do melhor momento do Rafinha. Sim. Sim. E outra... Só trazendo o Não, mas eu acho que teve zero contradição aí. E vou te falar, eu acho até que como jogador de futebol, como leitura do esporte, talvez o Tadic seja mais jogador. Mas eu acho que para o que se exige nessa comparação aí, o Vini executa melhor o que ele tem que fazer e aí fica difícil. O Tadic ganharia de alguns, eu acho. Eu acho que o Tadic ganharia do Paquetá, se a gente tivesse botado a comparação, talvez ele ganhasse. Eu acho que o Tadic ganharia do Rafinha no emparelhamento. Eu acho que se você bota o Tadic lá de 19 por dentro, se a gente botasse para competir com o Richarlison, eu acho que daria o Tadic. Mas, com o Vini não vai ter como. É Vini? É Vini, mas o Tadic é bom demais. E nesse time jogue com meia atacante, 2 à frente, ele é esse meia atacante.
joga com 2 meias ou um cara mais enfiado, ele é o meia a partir da direita, outro grande canhoto, grande batedor de faltas, como é o Vlahovic, mas o Tadic bate escanteio também. A inteligência dele se colocar atrás do Casemiro, provavelmente que vai ser o encaixe, é muito grande, e se colocar disponível aos 2 homens de frente ou um meia atacante que tiver, que pode ser o próprio Milinko. Ele é muito bom jogador, ele é muito... O Milinquinho, ele é muito bom, se fosse sul-americano, brasileiro, né? É assim, ele é muito, muito bom, Vinícius Júnior ainda assim. Então, meu voto também seria do Vini, tá? Eu só quis questionar o Formiga por causa do argumento, mas eu não tenho muita dúvida não que é Vini, mesmo o Tadic jogando tudo isso. E, assim, tá 9-1, tá? Eita, só o Kostic até agora. 9-2. Ou seja, perigo o Brasil. Richarlison e Vlahovic. Então, o Vlahovic é muito bom, mas não tá 100% mesmo. E a gente tá deixando o Mitrovic no banco, né? Mas ele é dúvida mesmo. E lembrando, o Mitrovic no ciclo de 2018 a 2022, ele é o atacante que mais fez gols por seleção. Sim, e tá muito bem no Fulham. É o cara pivôzão, não é um dos que a característica não é que eu mais gosto, mas é de uma eficiência por cima, por baixo, muito boa, mas também não tá 100%. O Vlahovic também não tá 100%. Se eu fosse contratar pro meu time, eu vou usar um argumento que eu já, ao pensar no argumento, eu já não tenho mais convicção. Eu só não tenho certeza. O Richarlison é mais versátil, tá? Ele joga em mais posições, mas para jogar ali dentro eu ainda preferiria passar a bola para o Vlahovic. Tá? Isso, posso quase botando no Richarlison, mas eu adoro o Richarlison, cara. Mas vamos só para. Até por uma questão de zica. Tá muita goleada pro Brasil, vamos dar um voto pro Vlahovic. Porque agora, assim, de 10-1 para 9-2, realmente. Vai mudar muito. É tipo o gol do Oscar contra a Alemanha. Não fazer muita diferença. E aí, Formiga, Richarlison ou Vlahovic? Cara, o Vlahovic, ele. Quando foi pra Juventus, o Vlahovic foi voando assim. Ele vinha de uma temporada de muitos gols. E ele agregou isso na Juventus e depois deu uma caída, tem questões físicas. O Richarlison também teve questões físicas no próprio Tottenham em determinado momento. Hoje, se você olhar, o Richarlison, ele não é mais um titular absoluto no Tottenham. Esse lugar dele no time, a gente questiona, quer dizer... machucou, né? Tudo bem, mas aconteceu. Mas mesmo assim, a concorrência também é brabíssima. É pesada, mas aconteceu. A dupla de ataque da história do clube, né? Eu acho que dentro da estrutura das duas seleções, Vlahovic e Kostic, então, são os caras que vencem no... E detalhe, nos jogadores. Se fosse o Mitrovic, eu iria também... Mitrovic contra o Richarlison também é de Mitrovic? No voto dentro da seleção. Que aí mudaria, né? Porque, enfim, não sairia o Vlahovic. Então a gente teria que mudar. Não, digo só se a gente fosse... Sim. E o treinador, o Formiguita, você vai com Tite? O Tite é outro também que vai perder pra basicamente ninguém aí na Copa. Então o Tite, ou o Titich, leva essa contra o Stoichkov. Vamos lá. Só Kostic e Vlahovic, tá? Então o resto é tudo Brasil mesmo. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Kostic, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Vini Júnior, Vlahovic, treinados pelo técnico Tite. E vou te falar mais, viu? O Vlahovic, se fosse brasileiro, o Tite provavelmente teria convocado em algum momento no ciclo. Lembrando que, inclusive, o Pedro saiu da Fiorentina por conta disso também. O Pedro? Rapaz... A Fiorentina optou pelo Vlahovic também, porque teve uma proposta do Flamengo. Eu acho o Pedro mais técnico, mas o Vlahovic é muito forte, cara. Assim, a gente tende a votar no Pedro. Acho que se o Pedro tivesse ficado lá... Se o Pedro tivesse... Aí eu me complico, porque o Vlahovic ganhou do Richarlison. Então era pro Pedro ser titular e não o Richarlison? Mas aí a gente falou sobre isso esses dias. A gente falou isso, acho que no radar do Hexa. Se o Pedro tivesse virado titular mais cedo no Flamengo... Há um ano atrás, antes da Olimpíada, tivesse ido para a Olimpíada, por exemplo, se hoje talvez a gente estivesse falando do Pedro titular da seleção brasileira mesmo. Sai daqui, Mauro Betti. Bom, tomara que não zique, tá? É pro Brasa ganhar esse negócio. E se puder ser de goleada, eu também tô aceitando para ser mais feliz. Vai ser? Acho que não. Mas se for uma goleadinha, eu vou sair satisfeita. Tchau. O que é isso? É Hexa. Beijo, tchau, até a próxima.